Salve meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Diego. Gente, seguinte, hoje eu quero falar de um Pokémon. Já era pra me ter falado dele já tem um tempão, nunca falei, não assim, dessa maneira. Mas, verdades têm que ser ditas, então vamos lá. Hoje não é um vídeo que vai agradar todo mundo, eu imagino. Porque a gente tem que traçar um perfil muito específico. Eu tenho uma teoria de que os problemas desse game basicamente se resumem ao Ash Greninja. Eu vou provar pra vocês o meu ponto. Vamos lá. A gente tem o Greninja. Não, primeiro a gente vai ter as prés, né? Então tá lá. Frogadier, Froak, Frogadier, Greninja. Ok? Até aí tudo bem. Não vemos problemas nisso. O problema vai ser em seguida. Porque existe uma outra evolução, que por sinal é paga, que se chama Ash Greninja. Aqui, ó. Essa. Ash Greninja. Certo? O que acontece com esse Greninja? O normal seria que não fosse todos os bichos que tivesse Mega. Até aí tudo bem. De Greninja você pegaria. Seria meio que a última forma dele. E ele evoluiria. Certo? Ele evoluiria para Ash Greninja. Que é esse aqui, ó. Então essa aqui já seria a Mega evolução dele. Acompanharam o raciocínio? Então, por exemplo, Greninja tá aqui. Isso seria o normal. Todo mundo pega esse no Safari. A evolução seria essa daqui, ó. Ash Greninja. Por algum motivo, nesse jogo, já era assim no passado e eles manteve, né? Eles decidiram fazer o seguinte, não, vamos fazer assim. A gente pega o Greninja, faz uma mega evolução para ele, que vai ser essa aqui, Mega Ash Greninja, que nem de perto chega próximo ao outro. Aí, ó. Nem de perto chega próximo ao outro. E aí a gente faz uma versão VIP, ou seja, paga, do Ash Greninja, que na forma base já é mais forte do que o outro Mega, e faz uma Mega evolução para ele, Mega Ash Greninja. Aí você vai ter esse Pokémon com simplesmente 780 de SS. O problema é esse? Não. Vai piorar. Por quê? Depois que você vira o Mega Ash Greninja, Shiny, caso você tenha a flauta, mas esse pode ser bridado, então você consegue deixar ele Shiny sem precisar de flauta. Aqui, ó. Apesar dele não ter movimento por ovo, ele tem grupo de ovo, porque ele é um Pokémon editado, né? Ele é simplesmente uma evolução natural do Greninja. Desde que você tenha essa habilidade aqui, ó. Battle Bond. Certo? Com Battle Bond, aí você mataria o adversário. E aí você conseguiria... Você derrota, né, o adversário. E aí você conseguiria fazer o seu Greninja virar o Ash Greninja. Esse aqui. Qual seria o problema? Uma vez que você vira Ash Greninja, você não tem a opção, certo? Porque isso é durante a batalha, de colocar ele Proteno. Por que não tem a opção? Porque você tem que derrotar um adversário com o seu Greninja. Derrotando o adversário com o seu Greninja e com a habilidade Battle Bond, ao derrotar o oponente, seu Pokémon, seu treinador se fortalece, tornando o Ash Greninja em um movimento de água mais poderoso. Até aí tudo bem. O problema ficou porque você consegue ter o Mega Ash Greninja, deixar ele Shiny e você consegue colocar ele Proteno. Aí desbalanceou completamente o game, certo? Por que eu falo isso? Vamos lá dar uma olhadinha na tela 2, só para vocês verem. Então aqui a gente tem o Ash Greninja. Tá aqui tá ele na forma base, temos as habilidades Torrent, habilidade oculta Proteno, que é a que a gente viu, e a habilidade Battle Bond, que é para ele virar o Ash Greninja, certo? O que vai acontecer? Cada Pokémon na sua forma base, ele tem um dano que se chama Stab. Eu vou pegar aqui um bloco de notas, só para me mostrar para vocês. Que galera, eu achei melhor, eu não peguei bloco de notas não, peguei aqui, ó. Lá, o bônus de ataque do mesmo tipo. E aqui tá falando, o bônus de ataque do mesmo tipo, abreviado como Stab, é um aumento de dano aplicado a movimentos usados Pokémon da mesma tipagem. Esse bônus esteve presente em todos os jogos Pokémon da série principal. Eu vou pular tudo isso aqui porque ele tá falando de cálculos, tá? E a gente não vai ler. Eu vou vir pro final que tá mais abreviadinho, fica mais fácil pra vocês, ó. É basicamente isso aqui, ó. Aqui tá falando nos jogos Mystery Dungeon, Stab aumenta o dano em 50%. Pra gente é da mesma maneira, tá? Ainda é 50%. Então, por exemplo, um movimento Stab, basicamente é o seguinte, né, galera? O movimento Stab
vai aumentar o dano em 50%. Existe um item que se chama flecha adaptável, algo assim, que aumenta o seu dano. Se for da mesma tipagem, é quase a mesma coisa que o Stab, só que ele funciona de maneira diferente. Por quê? O Stab aumenta 50% do dano causado pelo Pokémon da mesma tipagem. O item que eu tô falando é esse item aqui, ó. Deixa eu colocar aqui no meu game que eu tenho ele. Deixa eu só voltar a câmera aqui. Aqui, galera, é esse item aqui que eu tô falando, ó. Se você usar esse item aqui, ó, flecha adaptável, ela potencializa os movimentos do mesmo tipo que o usuário em 20%, que é isso aqui, ó. Aumenta 20%. Agora a gente vai dar uma olhadinha básica aqui, como que ficou então essa questão. Você tem 50% de dano pela tipagem, mais 20% de dano do elemento, vamos assim dizer. Então se a gente voltar lá, vai estar aqui, ó, 50% mais 20%. Aí, para piorar, a gente tem o bônus do elemento. Então vamos supor o Zigguard. Zigguard leva 4 vezes para o Lizard, o Zigguard leva 4 vezes para gelo. Então é isso aqui vezes a fraqueza do Zigguard. Entenderam a parada? Então, por exemplo, aí já não vai ser diretamente no dano que ele está sofrendo aumento, e sim no movimento que ele está usando. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou tirar esse mais aqui da frente. Vou colocar só aqui embaixo. Aqui, ó. Então vamos lá. Vamos supor que você tá com Ash Greninja e vai atacar uma Manaphy, né? Aí você tá usando ali nó de grama, vamos assim dizer, que deve causar um dano médio. Eu acredito que o nó de grama deve causar uns 75. Eu vou colocar 100, mas não é 100, tá? Só pra gente ter uma noção. Tá, você usou nó de grama. A Manaphy, ela é de água, ou seja, ela leva 2 vezes. O dano do nó de grama nela não vai ser com base no 100 de dano aqui. Power, né? A gente pode colocar. Não vai ser com base no 100 de dano power. Não vai ser com base no 100 de dano power, mais esses multiplicadores aqui na frente. Vai ser 200 de dano. Por que 200? Porque ela apanha 2 vezes. Se a gente colocar o Zigguard levando um raio de gelo, aí é 4 vezes, tá? É 200 de dano, certo? Só que você vai acrescentar essa conta aqui na frente. Aí vai ter uma galera que vai falar: ah, a conta não tá certa, tem algumas diferenças. Pessoal, eu tô falando só a base, tá? Isso aqui é pra quem não tem muita afinidade de entender. Então, por exemplo, você dá um ataque com a fraqueza do Pokémon embutido mais o seu dano, seu aumento de dano, vai ser igual a 70%. Aqui, ó. Então, por exemplo, esse 200 de dano power aqui, que ele vai dar, vai ser 70% do seu ataque mágico. Vou pegar aqui meu Charizard agora para mostrar para vocês. Então, por exemplo, nosso Charizard aqui, ó. Tem 24k de dano. Então, quando eu dou um raio solar aqui no Manaphy, eu não vou arrancar só os 125 de dano power versus ali o meu SP ataque. Eu arranco com base em 240 aqui, certo? Porque ele já recebe o dano dobrado, mais o meu SP ataque. No caso do Greninja, não é assim. Por que no caso do Greninja não é assim? Ele vai receber os 240 aqui, e ele vai receber o SP ataque aqui mais 70%, independente do elemento que eu estiver usando. Ou seja, toda vez que você vai enfrentar um Ash Greninja, ele vai vir com um bônus de 70% de damage. Isso assim, se a gente for acreditar que vai estar usando o Adaptive. Normalmente eles sempre estão usando. Então, pra mim, de longe, o Ash Greninja é o Pokémon mais quebrado no sentido de estragar a gameplay. Não digo que é o melhor. Por que eu não digo que é o melhor? Se você tem um Zacian, por exemplo, você consegue anular ele. Beleza? Vai ser difícil ele ter um movimento que cause um dano legal nela. Difícil. A questão seria o quê? Como que você vai colocar uma Zacian num time sem ter, sei lá, um VIP 15? A segunda opção é você usar um Ferrothorn,
Nossa, mas pegou só a primeira evolução dele. Nossa, mais fácil digitar. Não, não achei não, pera aí. Ferrothorn T. Aqui, ó. Essa é a segunda opção. Porque também o Greninja não tem muita coisa pra acertar ele. O problema desse aqui é que ele só vai defender, ele não vai conseguir atacar, certo? Então, por exemplo, você consegue tancar o ataque do Greninja, mas você não revida efetivamente. Talvez se você colocar um Leech Seed. Mas Leech Seed, que ele aprende por ovo. Mas Leech Seed, mas cadê o Leech Seed aqui, ó? Mas Leech Seed vai arrancar só um pouquinho do HP do cara. Então, por exemplo, toda vez que você enfrentar um Greninja, você vai ter que jogar para esse Pokémon, desse Pokémon você vai ter que jogar para outro. Por quê? Porque esse aqui sozinho ele não vai causar dano. Levando em consideração que normalmente as pessoas têm Sableye para repetir os Hazards, por exemplo, espinhos, proteção de pedra, etc., já não se torna tão atrativo assim. Se não tivesse tanto Pokémon que reflete Hazard assim, a gente até teria meio que safe uma entrada pro Ferrothorn para minar o campo, coisa que não acontece. Você entra com Ferrothorn, o cara entra de Sableye, você entra com outro Pokémon e nisso você vai ficar trocando a vida inteira. O problema é que cada vez que você entrar com Ferrothorn, você vai levar um ataque do Greninja. Levando em consideração outra coisa também. Então vamos supor, você vai lá e monta uma build para derrotar a Greninja. Vamos supor que eu coloquei isso aqui. Pro Greninja fica muito fácil, porque como ele tem Adaptive, como ele tem Protein, ele pode simplesmente usar qualquer elemento do jogo. Ele pode colocar uma build para ataque mágico e ataque físico. Então, por exemplo, eu tenho um problema muito grande. Para enfrentar a Greninja com a minha Azumarill. Por quê? Ele vai colocar Shuriken de água. Ele coloca o raio de gelo, pegar a Zigguard, né, que eu já falei pra vocês. Um desse aqui ou dois no máximo você já mata o Zigguard 100%, tá? Pegar a Zigguard. No caso da minha Azumarill, eles colocam tiro de lodo. Mas aí vocês falam, mas ele tá com ataque mágico. Por que ele tá usando tiro de lodo? Porque o ataque especial, o ataque físico dele também é alto. Tá vendo? Então você faz uma build aqui que tira a defesa especial ou que tira o ataque para ganhar um speed, por exemplo. Você vai ter um ataque alto, um especial ataque alto. E você consegue meio que usar os dois. Na teoria, parece legal, parece bonito. Mas na prática é uma porcaria. Porque, por exemplo, o game meio que faz uma separação de 3 nichos. Você tem um time que não tem Ash Greninja, logo você tem que ficar inventando um monte de Pokémon para cauterar ele, o que é muito difícil. Você praticamente faz um time inteiro para cauterar um Ash Greninja, porque o Pokémon simplesmente tem os 4 elementos. E ele não só tem os 4 elementos, como ele não tem a fraqueza. Então, por exemplo, ao usar um desses ataques aqui, como ele vai se tornar o elemento lá, então vamos supor que eu tô com, sei lá, um Pokémon elétrico. Fala assim, pô, minha estratégia para lidar com Ash Greninja é usar um Pokémon elétrico. Ele tem Protein. Na hora que ele virar o outro elemento para te atacar, vamos supor que ele te ataque com, sei lá, Pulso Sombrio básico. Ou qualquer outro elemento que for. Deixa eu pegar uma aqui. Aqui, ó, pode ser o raio de gelo. Você fala assim, não, pô, eu faço um Pokémon elétrico, eu consigo alterar o Ash Greninja. Você coloca o seu Pokémon elétrico, ele se torna de gelo. E aí você já não tem mais vantagem contra ele. Você só tem um Pokémon elétrico lutando contra um Pokémon de gelo. E muito difícil de cobrir. Aí é igual eu falei pra vocês. Você pode usar a Zacian, que meio que vai cobrir ele quase 100%. Marquinhos tem uma Zacian. Você pode usar o Ferrothorn, mas a possibilidade de você ficar apanhando sem fazer muita coisa é muito grande. Porque aí você vai ter que alterar outros Pokémon também. Então assim, na minha opinião, né, diante dessas provas ali que eu mostrei pra vocês, essas continhas, esse dano aqui, o Ash Greninja é um dos piores Pokémon que esse game tem no sentido de desequilíbrio. Por quê? Porque na necessidade de tentar cobrir o Ash Greninja, que é algo que muitas das contas iniciais têm, acaba que o game ficou totalmente quebrado. Você não consegue cobrir o Ash Greninja de maneira efetiva e também não consegue montar um time ali legal, um pouco diferentinho, porque você tem que preocupar com esse Pokémon, né? Você consegue pegar ele muito fácil nas primeiras recargas do game, se eu não me engano. Deixa eu voltar aqui pra gente ver. Cadê as recargas? É aqui? É aqui, ó. É ali, ó. O Ash Greninja ele vai vir aqui, ó. Eu não sei quanto que custa, tá aqui o valor. Muita gente utiliza. A galera que caixa aí mais vezes deve saber o preço.
Mas é basicamente esse aqui, galera, ó. Então, esse aí é o problema do Ash Greninja. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. De maneira alguma, eu acho que eu mais promovi o Ash Greninja do que reduzi ele, né? Eu só provei o quão roubado ele é. Se vocês tiverem alguma observação, coloca aí pra gente debater sobre o tema. Mas eu acho que se esse Pokémon tivesse somente a habilidade Battle Bond, ele não seria tão utilizado, tão quebrado da maneira que é. Por exemplo, o Zeraora, que é só o Zeraora, que é um Pokémon elétrico, tem um speed alto e tudo mais, não dá tanto trabalho assim quanto o Ash Greninja dá. Realmente essa questão do Ash Greninja ter os atributos tão altos e trocar o elemento faz com que ele seja muito quebrado. Aí vocês podem argumentar que o Arceus também faz isso. Sim, de fato ele faz. Mas o Arceus ele meio que não entra nessa questão por uma questão bem básica. Primeiro que ele não é um Pokémon assim tão acessível para todos. Ou você junta muito cupom ou você tem que comprar. Se você tem que comprar, você já tá lá num nível de uma outra galera, tá ligado? Igual eu que juntei cupom, comprei igual muita gente comprou. Mas a galera que cachou, que comprou, que tem a plate fantasma ou qualquer outro elemento, essa galera aí, a gente já tá falando de galera que tem Timizacian, que tem Yveltal, Zigard 100%, Shernas, e eu posso garantir pra vocês que o Arceus desses caras é o menor do problema que vocês teriam. O problema que eu tenho com o Greninja específico é que ele é um Pokémon que fica ali nas tiers mais baixas, só que compete com uma vantagem muito maior do que a galera que tá competindo com eles. Beleza? Então é isso, obrigado por assistir, dá like, compartilha, se inscreva no canal, comente embaixo se você assistiu, eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau.